Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Diogo Ros e é um prazer ter você de novo aqui em nosso canal, nos prestigiando. Desta feita para mais um vídeo muito interessante a respeito da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico que gera muita dúvida e até divide teólogos e comentaristas. O tema é: qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele mesmo cita escrevendo aos Coríntios. Antes de examinarmos e tecermos comentários sobre esse tema, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza se inscreva, deixe também o seu like, aperte no sino das notificações, assim você estará apoiando esse canal. Também te convido a assistir esse vídeo até o fim, prometo que ele não será longo, mas temos aqui um importante tema a tratar. Bom, nós vamos falar então sobre o texto de 2 aos Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo de número 7, eu farei aqui a leitura no texto grego. E está assim escrito: kaite, hiperbole, ou seja, e por causa do caráter extraordinário. Hipérbole, né? É extraordinário, daí vem a palavra hipérbole. Tom, apocalipsion, quer dizer, e por causa do caráter extraordinário das revelações. Então aqui é duas palavras do grego que é conhecida, familiar a você, hipérbole e apocalipsion, ou apocalipse, que vai dar lá o livro de Apocalipse. Ou seja, por causa do caráter extraordinário, ou por causa das revelações, riname, riperai romai, para que não me exaltasse, para que não me ensoberbecesse, edote moi, foi-me dado a mim, escolops, um espinho, te sarki na carne, que vem de sarkis, angelos, Satã, quer dizer, um mensageiro de Satanás, riname, colá, fize, ou seja, para me esbofetear ou para me golpear. Riná, me, riperai, romai, ou seja, para que não me exaltasse, para que não me ensoberbece. A palavra aqui, escolops, então é um substantivo que está no nominativo masculino e no singular. Quer dizer um espinho ou quer dizer uma farpa de uma madeira. É mais ou menos isso que significa lá no grego. Um espinho, uma farpa, quer dizer algo que estava nas sarques, na carne do apóstolo Paulo. Esse é o texto, ele não tem assim nenhuma curiosidade que traga a tradução, uma novidade, a tradução está correta, ou seja, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me golpear, para me esbofetear, a fim de que eu não me enaltecesse ou me exaltasse. Muito bem, eu vou trazer aqui para você alguns renomados comentaristas opinaram sobre o que deveria ser esse espinho na carne. Depois, no final, eu vou trazer a minha opinião particular. Claro que não é só minha, é baseado também com outros autores, os quais eu acho que estavam mais corretos. Por exemplo, o famoso Tertuliano, ele disse que se tratava de uma dor de cabeça. Klausner falava de epilepsia, Hansen falou de febre malária, Crisóstomo falou que eram os adversários de Paulo, da pregação dele. João Calvino disse que seria uma tentação carnal.
Martinho Lutero disse que era uma tentação espiritual. John Knox disse que era uma enfermidade na mente, né? E outros comentaristas católicos falaram de pensamentos lascivos. E, por último, aqui, McGurney, ele, junto com Scofield, eles falaram que provavelmente seria uma oftalmia aguda e desfiguradora. Oftalmia aguda, então, se trata de um problema nos olhos, na visão do apóstolo Paulo. Bom, vocês perceberam aí que eu citei Crisóstomo, que eu citei Tertuliano, que eu citei Martinho Lutero, e há muita divisão entre os estudiosos. Não há um consenso, até porque a Bíblia não é clara. Mas agora eu vou trazer aqui a minha opinião, que é a opinião que eu encontro nos comentaristas Scofield e também McGurney, que seria a posição mais correta sobre o que seria o tal espinho na carne. É claro que como a Bíblia ali não diz com clareza ali no texto, a gente tem que pegar vários trechos de versículos de escritos de Paulo para tentar, formando aí desta colcha de retalhos, a gente tentar trazer uma posição mais séria sobre o assunto. Muito bem, a palavra espinho, farpa, um pedacinho de uma estaca, enfim, espinho, né? Sugeria, segundo alguns historiadores, para os leitores de Corinto, algo como um sofrimento corporal, uma enfermidade mesmo, tá? Então, há certos comentaristas que dizem que isso era muito bem compreensível, que seria uma expressão cotidiana dos coríntios. Eles compreenderam que se tratava de uma enfermidade na carne e não algo espiritual tão somente. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 3, o apóstolo diz assim: eu estive convosco em fraqueza. Acontece que a palavra fraqueza ali no grego é asteneia ou asténeia, que quer dizer fraqueza no corpo, debilidade da saúde. Então aquela fraqueza não seria outra a não ser física. Então, por causa desse texto, a gente logo vai entendendo de que Paulo realmente ele tinha algo no corpo, uma enfermidade. Então não era algo assim, digamos, espiritual, uma fraqueza mental, como alguns comentaristas sugeriram há pouco quando eu li, uma tentação, não, era algo físico o que Paulo estava sentindo. É isso que a palavra asténeia, ela sugere algo no corpo, uma debilidade na saúde e não algo espiritual. Agora, esse texto aqui, para mim, ele é o mais, eu chamo de um texto cirúrgico. Ele, para mim, ele me convence muito bem. Aos Gálatas, eu ia dizer 2 Coríntios, não, aos Gálatas, no capítulo 4, eu estou aqui com a Bíblia aberta, Paulo diz assim no versículo 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne, tá? Então aqui cai mais uma vez por terra aquele argumento que seria uma tentação espiritual, uma debilidade mental, não, uma epilepsia, não, é algo físico. E ele vai explicar no verso 14. Embora minha fraqueza na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho
que se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos. Olha que interessante. Teríeis arrancado os vossos próprios olhos e mos teríeis dado. Então, Paulo está dizendo que quando ele esteve lá entre os Gálatas, ele dá testemunho que, se possível, os Gálatas teriam arrancado seus próprios olhos e teriam dado para o apóstolo. Então, isso sugere, meus queridos, sugere que Paulo realmente tinha um problema de visão, levando em conta, por um motivo muito óbvio, naquele tempo não havia óculos, não havia um tratamento que pudesse curar, como hoje nós temos facilitadores para uma pessoa que tem uma deficiência na visão. Tá? Então hoje é muito fácil de corrigir, mas naquela época não havia esses recursos. Paulo diz: arrancaríeis os próprios olhos e me teriam dado, como se os olhos de Paulo trouxessem um certo incômodo, ou seja, ou ele estava com dor, enxergando pouco, ou alguma coisa que havia até comovido o coração dos irmãos das igrejas da Galácia, a saber, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Muito bem, ainda escrevendo aos Gálatas, ele disse que dou testemunho que, se possível fora, o capítulo 6, versículo 11, ele diz, capítulo 6, verso 11, eu já quase estava repetindo o versículo anterior, vede com quão grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho. Perceba que Paulo, em alguns momentos, ele teve amanuenses, secretários, por que não dizer quase escribas, né? Mas amanuenses mesmo, que escreveram para Paulo. Paulo ditava, Tércio foi um deles, Paulo ditava e outro escrevia. Mas aqui aos Gálatas, ele está escrevendo no final dizendo, vede com quão grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho. Então, quando uma pessoa escreve, claro que a gente poderia entender isso de forma figurativa, mas no contexto de um problema de oftalmia que Paulo teria, a pessoa já escreve com letra maior para ela mesmo poder enxergar. Então, porque isso é natural de quem tem um problema de visão, que não tem óculos para ajudar. Então, esse texto, junto com o outro que nós lemos no capítulo 4, ainda aos Gálatas, que se possível arrancaria os olhos, teriam dado para ele, é mais um texto que sugere que o problema de Paulo seria a divisão. Ainda em Atos capítulo 23 e versículo 1, Paulo fitou os olhos no sinédrio. Preste atenção na palavra fitou os olhos. Você vai ver essa palavra se repetir sempre que um texto é relacionado a Paulo. E fitou os olhos no sinédrio é quando aquela pessoa parece que ela está fazendo força para enxergar. Ela quer enxergar, então ela fita os olhos na tentativa de poder discernir o que ela está vendo. Fitando os olhos. Tu pouco vai ver essa expressão relacionado com outros escritores da Bíblia, outros personagens. Mas com Paulo, tu vai ver, você verá Paulo fitando os olhos no sinédrio. Ele disse, Deus te ferirá, parede branqueada. E cutucaram a Paulo, avisaram ele, dizendo, Paulo, ousas falar assim acerca do sumo sacerdote? Olha o que Paulo responde. Ele diz, perdão, irmãos, eu não vi, eu não sabia que se tratava do sumo sacerdote. Como que uma pessoa vai olhar para um Sanhedrin, para um sinédrio, e o líder está falando e ele não discerne que se tratava do sumo sacerdote, que geralmente estava numa cadeira de destaque, estava numa posição destacada, e Paulo, como de longe ele falava, mais um texto que sugere que Paulo não enxergava muito bem.
Eu não estou dizendo que foi ao longo de toda a sua vida, mas talvez em algum dado momento, como acontece com toda pessoa, um dado momento da idade passa a não enxergar muito bem. Atos capítulo 13, versículo 9, acerca de Elimas, Paulo está escrito, e fitando os olhos nele, em Elimas, mais uma vez uma expressão, e fitando os olhos, tá? Denota uma pessoa fazendo força para prestar atenção no que ela está querendo ver ou está vendo. Lembrando, queridos, por um motivo muito óbvio, que como é que Paulo se converteu a Cristo? A Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver. Teve que Ananias impor as mãos sobre Paulo para que ele tornasse a ver. Então não esqueça que a conversão do Paulo já foi relacionado à visão. Então Deus, o Senhor Jesus no caminho de Damasco, para abater aquela soberba de Paulo que ele tinha antes, né? Por ser um fariseu, um zeloso pela Torá, pela lei, perseguidor dos primeiros crentes. Então foi desta maneira que Deus derrubou a Paulo, que Deus, entre aspas, e por que não, humilhou a Paulo. Então já foi o Senhor Jesus usando esse recurso para abater a Paulo e depois se levantar um homem mais humilde, reconhecendo que Jesus é o Senhor. É claro que por ocasião do espinho da carne, a gente percebe que tamanha eram as revelações que tornou o Senhor Deus, a partir dessa questão da visão, manter Paulo na humildade. Percebam também, queridos, que lá na cidade de Listra, em Atos capítulo 14, versículo 19, ainda na região da Galácia, Paulo foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade. Pensavam que ele estava morto. Então, alguns comentaristas sugerem que talvez, não é que Paulo talvez passou a ter problema de visão, mas até por uma questão natural da idade da pessoa, mas por uma lesão. Pensa na situação, uma pessoa é tirada de uma cidade dada como morta, de tanta pedrada que levou. Será que uma dessas não atingiu o seu rosto, os seus olhos? É muito possível que isso fosse um agravante ou estupim para que Paulo tivesse problema de visão. Muito bem, queridos, acerca do mensageiro de Satanás, que alguns dizem, olha aqui, tá vendo? É um anjo de Satanás, é um mensageiro. Mas tem que ver na linguagem da Bíblia como um todo. Por exemplo, você vai ver lá no livro de Jó, Satanás atacar a Jó. Deus permitiu, como você conhece o texto, mas Jó não foi ter problemas físicos, uma enfermidade, as suas chagas purulentas, um problema de pele. Então, foi Satanás que atacou, mas ele veio a ter um problema de saúde. Então, esse mensageiro não significa que tenha que ser só um demônio em si, porque um demônio em si ele já existe. Então, ele só vai atacar trazendo algum problema no físico. Eu sei que existe de ordens espirituais também, mas geralmente se traduz em coisas físicas. No caso de Jó, se tratou de uma enfermidade, um ataque maligno, converteu-se em ou evoluiu, né, para uma enfermidade na carne. Veja que aquela mulher de Lucas 13, ela foi atacada por Satanás por muitos anos e ela andava encurvada, ou seja, um problema de saúde oriundo de um ataque demoníaco. Paulo usa uma expressão em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, entregar a Satanás o corpo para a destruição da carne, para que a alma seja salva. Ou seja, entregar a Satanás significa atingir o corpo, atingir também a saúde. Então isso é o que dá para entender ali nessa expressão, entregar alguém, né? Entreguei a Satanás para a destruição do corpo. Então, um ataque maligno, ele evolui para o físico. A descrição
de Pedro também dizendo em Atos 10, capítulo 10, verso 38, que o Senhor curava todos os oprimidos do diabo. Quer dizer, o inimigo oprimia, mas essa opressão trazia problemas físicos nas pessoas. Então a expressão mensageiro de Satanás, a gente pode interpretar que esse mensageiro de Satanás quer dizer, o causador causa enfermidades, tá? Então a gente não precisa ficar lá no espiritual que nunca atinge o corpo, não, é provado pela Bíblia, no caso de Jó, da mulher encurvada, vários textos que eu citei aqui para você, que um ataque espiritual atinge o físico. Muito bem, queridos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me parece, pelo menos eu sou defensor dessa tese, de que realmente o espinho na carne de Paulo se tratava de uma oftalmia aguda, de um problema de visão, que isso trouxe prejuízos, dificuldades para Paulo, mas era uma permissão de Deus para manter o apóstolo humilde e dependente de Deus, tá? Me parece que com tudo que eu trouxe aqui para você, espero que você tenha gostado. Como eu disse antes, me convenceu e sempre aquilo que eu acho que é mais bíblico, o que é mais provável, eu gosto de trazer aqui para você. Então, uns disseram que era tentação espiritual, disseram que era dificuldades na pregação, oposições. Não. Me parece que com todos os textos que nós já analisamos, se tratar de um problema primeiro físico e depois físico, mas oriundo na região dos olhos, da visão. Me parece que isto é o que está em maior concordância com as Escrituras. Deus abençoe a sua vida, ficamos por aqui. Eu espero que tenha servido de edificação espiritual para você. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também desfrutar dele. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.